No vídeo de hoje, vamos falar sobre dois assuntos: o Templo do Espírito Santo e onde as igrejas se reuniam. Para entendermos melhor estes assuntos, temos que entender primeiro qual é a definição da palavra templo. A palavra templo tem origem do latim templum, que significa local sagrado. Basicamente, templo também tem o mesmo significado de santuário, tabernáculo. E todas as vezes que essas palavras aparecem na Bíblia, traz uma ideia de morada, habitação ou casa, mas não se referindo a uma habitação normal e sempre ligado a coisas sagradas ou espirituais. O tabernáculo, que era um templo móvel, foi construído para a habitação temporária de Deus e era onde o povo de Israel oferecia os cultos e os sacrifícios. Tempos depois, Deus permitiu que Salomão construísse um templo fixo em Jerusalém, e em nenhum outro lugar era permitido oferecer sacrifícios ou levantar um altar para adorar a Deus. Todas essas coisas eram temporárias e transitórias, até que viesse Cristo. Por isso, Cristo disse: "Destruam esse tabernáculo e eu o reconstruirei em 3 dias." Obviamente, os judeus não entenderam nada, mas Jesus estava referindo a ele mesmo, porque Jesus era a imagem do verdadeiro templo, onde Deus verdadeiramente habitava. Por isso ele seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, Deus estava no nosso meio, através do Messias, habitando em espírito no próprio Filho. Jesus ainda profetizou que aquele templo, feito de pedras, seria destruído e não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Profecia essa que se cumpriu exatamente 70 anos depois de Cristo, com a invasão do exército romano liderado pelo general Tito. Se Jesus profetizou a destruição do templo e os apóstolos ensinam que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como será então a habitação do Criador na nova aliança? Vejamos, então, o que a palavra fala. No capítulo 3, versículo 16 de Coríntios, diz que aqueles que creem em Jesus Cristo são o templo do Espírito de Deus. No capítulo 6 do mesmo livro, no versículo 19, encontramos a mesma afirmação. Já na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, nos fala que somos como pedras vivas, edificadas como casa espiritual, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita dentro daqueles que nasceram de novo, não os que nasceram da carne ou da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Esse, então, passa a ser o templo do Espírito. Maravilhoso, não é? Por isso que quando Jesus foi interrogado pela mulher samaritana a respeito de onde seria o lugar certo para se adorar a Deus, ele respondeu: "Vem a hora e já chegou, que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Mas onde então os cristãos reuniam para ter comunhão? Bem, como os primeiros convertidos eram judeus, eles até tentaram ir no templo de Salomão, glorificar a Deus por terem recebido o Messias. Porém, os judeus que não creram, além de não aceitá-los, proibiram a entrada dos cristãos no templo e ainda levantou-se grande perseguição contra aqueles que afirmavam que Jesus era o Cristo. A partir daí, a
a igreja reunia somente nas casas dos irmãos. Vejamos algumas passagens. Romanos 16, versículo 3 e 5. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, e saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam. Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Filemão, versículo 1 e 2. Ao amado Filemão, também nosso colaborador, e à irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa. As igrejas de Cristo reuniam nas casas dos irmãos, e a perseguição era tamanha que até nas casas eles eram perseguidos. Veja esse trecho no capítulo 8 do livro de Atos. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os na prisão. Depois dessa dispersão dos cristãos, começou também a surgir igrejas em outras cidades, e foi se espalhando. E Paulo, que antes perseguia a igreja, foi separado por Deus para levar o evangelho também aos gentios, e em nenhum dos seus ensinamentos ele ensinava aos cristãos que eles deveriam construir um templo ou local para se reunirem. Era necessário que os cristãos entendessem que eles de fato eram o templo do Espírito Santo, e que onde 2 ou mais estiverem reunidos, em nome do Senhor, ali Ele estará.